Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, amados. Chegou o dia. Estamos iniciando a nossa jornada pela Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos iniciar, é claro, em Gênesis, e o nosso convidado é o Bispo Carlos Vieira, que é o coordenador da Sara Nossa Terra em Goiás e o líder da Sara Nossa Terra em Goiânia. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque Deus tem muito para te ensinar, ok? Mas antes de começar a entrevista, eu gostaria de convidar você a fazer parte deste canal. Por favor, faça a sua inscrição aí embaixo, aperte o sininho para as notificações dos próximos livros e também dá um like aí, dá um gostei, que é muito importante pra gente, tá bom? Deus te abençoe. Vamos viajar? Eu quero apresentar uma pessoa que eu sei que vai te abençoar muito e vai nos dirigir nesse primeiro momento, nesse início da jornada da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. É o Bispo Carlos de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, Bispo. Obrigado, Bispo Nildo. Que prazer enorme estar aqui com vocês e parabéns por essa iniciativa. 66 livros da Bíblia, Rota 66, e é um prazer, um privilégio muito grande para mim começar exatamente com o primeiro livro e podermos dialogar sobre ele. Espero que todos sejamos muito abençoados, nós que estamos aqui batendo esse papo e as pessoas que porventura nos assistirem. Bispo, as pessoas, quando elas querem saber da Bíblia, aprender, eu acho que uma das coisas que elas têm curiosidade, e ao longo dessa jornada, com certeza, nós vamos estar perguntando isso aos outros convidados também, é o significado dos nomes dos livros, né? E eu gostaria de saber, se eu tenho essa resposta aí, Gênesis, qual é o significado dessa palavra? Bem, Gênesis, a palavra significa origem, o começo, né? O início das coisas, é o livro dos começos, quando tudo começou, a Gênesis da história do universo, da humanidade. Então, seria esse o significado, o livro escrito por Moisés, o grande escritor da palavra de Deus, e Moisés recebeu de Deus os dados que deveriam ser passados para nós. Que bênção, muito bem. Eu ia perguntar ao autor, o senhor já respondeu. Então, significa princípio, origem, né, a Gênesis, e foi escrito por Moisés, não é isso? Faz parte, inclusive, do Pentateuco, né, Bispo? Exato. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, são chamados de Pentateuco, né? Penta é 5. Então, o grande Moisés nos deixou essa herança abençoada. Bom, eu acho que as pessoas têm algumas dúvidas, e eu marquei aqui, sobre a criação, por exemplo, né? O que havia no princípio, antes que o mundo existisse? As pessoas ficam com esse negócio, né? Como Deus fez o mundo? Ou aconteceu o Big Bang? Como é que é essa história? Fala um pouquinho pra gente aí, Bispo. Olha, o livro de Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, na verdade, para mim, o versículo mais antigo da Bíblia, né, em termos de origem, é João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio só existia o quê? Só existia o Verbo, só existia o Senhor. Ele é a origem de todas as coisas, e todas as coisas que foram criadas nele próprio, porque ele é a origem. Então, quando nós estamos lendo Gênesis capítulo 1, versículo 1, já devia ser até o 2, talvez, né? Porque João 1:1 seria o primeiro, ou então João 1:1 seria Gênesis 1:0, porque no princípio era Jesus. Se houve um Big Bang ou qualquer outra coisa parecida, existem outros nomes que a ciência apresenta e que eu não sou muito catedrático nisso, mas de qualquer maneira, tudo nasceu nele. Tudo nasceu no dia que ele resolveu que não estaria apenas ele, mas dentro dele ele formaria todas as demais coisas. Bom, a Bíblia diz isso, né? E nós aprendemos isso, que Deus, ele criou tudo
em 6 dias, né? Nem 7, nem em 6 dias, e descansou no 7º dia. Então, minha pergunta é isso mesmo? E talvez é uma pergunta seguida de outra. Primeiro, é isso? É verdade? É isso mesmo? E segundo, esses dias são os mesmos dias como a gente está acostumado, como a gente conta, 24 horas? Como é que é isso? Quando a gente vê Gênesis capítulo 1, que fala da criação em 6 dias, a gente não pode ser literal da maneira que normalmente somos, né? Pensando num dia de 24 horas. Mesmo porque a palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos é como um dia e 1000 dias como um ano. Essa medida, a maneira de Deus nos colocar isso, não é uma medida humana como nós entendemos. E outra coisa é que não precisa ser um dia, 1000 anos exatos, contados na calculadora, de jeito nenhum. A ciência tem muito esclarecimento sobre isso e a gente tem que respeitar aqueles cálculos que a ciência apresenta e entender que Deus não está querendo nos passar dados científicos no livro de Gênesis. A Bíblia não é um livro de ciências. Ela contém alguns dados que nos ajudam a entender o processo das coisas, como também a Bíblia não é necessariamente um livro de história, apesar que ela tem fatos históricos muito importantes que nos mostram como a humanidade se desenvolveu, mas a Bíblia é um livro onde Deus, o Criador, está tentando se expressar com a sua criatura mais preciosa, que é o ser humano. O Apocalipse tem um monte de ilustrações, de figuras, que é para a gente entender de forma espiritual e não de forma literal. É um livro da fé e dos princípios de Deus, né, bispo? Se começar Exatamente. A colocar uma coisa muito matemática, né, Deus não cabe nessa caixinha que a gente quer criar, né? Olha como que Deus é inteligente, porque ele teve que criar um jeito de se comunicar com o ser humano daquela época e de todas as épocas por aquilo que está escrito. A Bíblia é o livro mais conhecido, mais vendido, mais lido do mundo inteiro em todos os tempos, e o nosso Deus, ele colocou tudo de maneira que ele pudesse se comunicar com todas as pessoas durante todas as épocas de forma inteligível, edificante e abençoadora. Então, de repente a gente quer formatar o que foi dito no entendimento científico de hoje, isso não seria muito inteligente. O que Deus queria era comunicar o processo dele de criação e o propósito dele na criação de todas as coisas. Eu estava assistindo esses dias um documentário bastante interessante, eu acho que é a história do mundo em 2 horas, eu acho que é isso. Muito bacana, muito interessante, e tem muita informação que você considera, não, essa é relevante para a minha vida, outras não, enfim. Mas aí tem uma coisa lá muito interessante, que ele fala assim, né, que o homem tem no seu corpo, né, ele é formado pela poeira do universo. Olha que coisa. Aí ele fala que a gente tem isso, tem aquilo, tal. Aí eu falei, ué, o que a Bíblia diz? Que o homem era feito do pó, né? E o que tá tudo lá também, só que tá diferente. Então, muitas vezes assim, se acredita muito mais numa outra linguagem, que parece mais científica, mas ao final Deus estava dizendo alguma coisa e está sendo confirmado de outra forma, não é isso? Exatamente. Na verdade, a ciência, cada vez que ela se desenvolve, mais ela fica parecida com a Bíblia. Existem algumas pessoas que forçam a barra para se diferenciarem, batem o pé, mas a ciência vai desenvolvendo e a Bíblia vai ficando cada vez mais comprovada. Aquilo que a palavra de Deus diz é comprovado. O que falta, às vezes, é nós, da nossa parte, nós cristãos, também entendermos que a ciência não é inimiga. A ciência, ela faz as suas descobertas e precisamos de tentar enxergar a palavra de Deus também na ótica daquilo que está sendo descoberto. Outra pergunta aqui é sobre Adão e Eva, né? As pessoas têm essa dúvida, né? Eles existiram, né? O que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? Como é que é isso, né? A criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus, vinculados ao Senhor, como expressão daquilo que Deus é, começa com Adão e Eva. E eles, para mim, eles existiram, foi assim que Deus os colocou, com esse propósito de começar ali uma história de um povo com quem Deus pudesse se relacionar de maneira íntima e pessoal. E Adão e Eva foram os primeiros
que Deus criou, nossos pais. Eu não enxergo na Bíblia Adão comendo da árvore da vida. Eu não enxergo ele comendo da árvore da vida. Uhum. E eu fico imaginando que se ele comesse da árvore da vida diariamente, se alimentasse e tudo mais, jamais teria, né, o desejo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero te ouvir nisso aí, tá bom? Não, eu também penso isso. Primeiro eu acho muito interessante o fato de Deus ter colocado as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Porque isso nos mostra como que Deus, ele prefere se relacionar conosco, nos dando o poder de escolha. Ele quer nos conduzir, mas de maneira amorosa, de maneira relacional. E então Deus colocou essa opção. Você pode comer da árvore da vida e você pode comer da árvore do conhecimento. Eu também concordo que Adão não deve ter comido da árvore da vida, porque depois do pecado, Deus retira a árvore da vida e Deus diz, para que não ocorra que eles comam a árvore da vida e vivam para sempre como nós. Não sei se as pessoas entendem que, na verdade, naquele momento da história, ele é um pecador e que não tem arrependimento, né? É um homem que pecou e que não demonstrou arrependimento. Agora imagina um pecador que não tem arrependimento e que ganha direito à vida eterna. Aí quando é que ele ia se arrepender, né? Exatamente. Você imagina que todos os seres humanos continuassem vivos até hoje? Inclusive as pessoas da história que foram pessoas nocivas, né? Os Nero, Hitler, esse pessoal, todo mundo vivo hoje, o mundo seria um inferno. Bem, deixa eu voltar lá na árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida nos fala do relacionamento com Deus, da nossa vida com o Senhor. Adão se interessando em se alimentar de Deus, da palavra de Deus, de um relacionamento com Ele bem próximo, bem íntimo. E a árvore do conhecimento, do bem e do mal, fala apenas de encher a cabeça, encher o HD, a pessoa se tornar conhecedora de coisas, do certo e do errado, do bom e do ruim, mas independentemente de Deus, é apenas algo muito que faz parte muito da força humana, uma tentativa humana de fazer as coisas por si mesmo, independentemente de Deus. Nunca se teve tanto conhecimento na história da humanidade quanto se tem hoje, e nem por isso o mundo é uma maravilha. O conhecimento sozinho não vai levar a pessoa a um comportamento, a uma vida correta. O que nos leva a uma vida harmoniosa? O nosso relacionamento com Deus. Então, ao comer da árvore da vida, se Adão e Eva tivessem feito isso, eles iriam adquirir conhecimento, mas um conhecimento gradativo e harmonioso no relacionamento, na vida pessoal com Deus, o que não aconteceu ao desobedecerem a Deus. A serpente, inclusive, é um animal que, assim, eu pessoalmente não gosto muito, não sou fã de serpente, não. Mas tem gente que gosta, tem gente que até tem na sua casa, né? Mas como é que o senhor enxerga essa ideia da serpente ali cercando-se? Como é que o senhor consegue ver essa ideia? Bem, eu acredito que tudo aconteceu desse jeito que está escrito. Agora, e talvez até por causa desse acontecimento de Adão e Eva com a serpente passou a ser um animal muito asqueroso que o ser humano abomina. Eu também não tenho nenhuma atração. Mas, de qualquer maneira, a serpente ela traduz aquele animal que é ardiloso, que faz tudo escondido, que te ataca quando você não vê. Então, a serpente é esse animal. Satanás se manifestou ali no Jardim do Éden, conversando com Eva, exatamente como uma serpente, de maneira sorrateira, de maneira esperta. Não devia ser um animal tão feio, tão asqueroso quanto hoje, que chegou ali e Eva conversou com ela normalmente, porque devia ser um animal da relação pessoal do dia a dia, que eles estavam acostumados. Porém, quando a serpente começa a falar, Eva tinha que ter prestado um pouco mais de atenção. Tem uma serpente conversando, isso é meio estranho. Mas conversaram. E a serpente, a primeira coisa que ela lançou foi uma dúvida. É assim que Deus disse? Aí Eva falou, não, podemos comer de tudo, só tem uma que não pode, porque Deus
no dia que a gente comer, a gente vai morrer. E o que a serpente respondeu? Não, não é bem assim, não vai morrer. É porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Hoje a gente vê a serpente de muitas formas diferentes. A serpente hoje não é uma cobra. A serpente hoje pode chegar até nós pelo computador, pela televisão, por um livro. Então, são maneiras diferentes que Satanás tem de se comunicar com as pessoas e que a gente precisa estar sempre atento. Tem uma questão interessante que lá no Novo Testamento que fala sobre a questão de Adão. Não, Eva foi enganada, mas Adão não é isso? Como é que é esse negócio, bispo? Como é que eu sei, mas estou dizendo para o senhor aí, porque as pessoas ficam nessa história. Como é que Adão não foi enganado? Eva foi, mas... São duas coisas que a gente precisa, que a gente pode prestar atenção. Primeiro, que a serpente não conversou com Adão. A serpente conversou com Eva. Então, de maneira prática, a serpente enganou Eva porque conversou foi com ela. Então, por esse motivo, esse seria um dos motivos. Agora, por que ela não conversou com Adão? Normalmente, o homem é mais prático, mais objetivo, menos emocional, menos dado a sentimentos. E a serpente sabe disso. Sabia e continua sabendo que é mais fácil confundir alguém mais sensível, e normalmente as mulheres são. É claro que nós sabemos que existem mulheres muito objetivas, práticas, né, pragmáticas, e existem homens também que são mais sensíveis, mais emocionais. Essas pessoas mais emocionais, mais sensíveis, são mais fáceis de ser enganadas. Naquele momento, o que existiu era um homem e uma mulher, e nesse caso, a mulher ali apresentava talvez justamente esse perfil. Mais suscetibilidade a ser confundida, enganada, levada na conversa. E a gente tem que saber qual que é o nosso grau de firmeza para enfrentar as conversas paralelas que tentam nos enganar. E Eva caiu na conversa. E você sabe que se o homem não cair na conversa do diabo, é muito possível que ele caia na conversa da mulher, né? Então Adão caiu na conversa e foi da mulher. Era apaixonado, a mulher maravilhosa, linda, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava todo ali apaixonadão e escutou a mulher. Mas isso é importante para a gente pensar. Os homens escutam as mulheres muito. Adão escutou Sara. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que ser sábia, né? Porque ela, na maioria das vezes, ela vai ter o ouvido do marido, né? Exatamente. Sempre. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas elas são mais fortes do que nós. Né? Abraão escutou Sara quando não devia, Sansão escutou Dalila quando não devia, e aí vai. Tem muitas dessas. Nós vamos chegar daqui a pouco em Abraão, mas tem esse quadro antes de Noé. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o que o senhor tem a ensinar dentro de Gênesis sobre a figura de Noé, aquilo que Deus trabalha ali, a humanidade chega no momento em que Deus, é como se Deus disse assim, me arrependi de fazer a humanidade. Como é que o senhor enxerga isso? O capítulo 6 de Gênesis mostra a degradação da humanidade muito grande. Em poucas palavras, no capítulo 6, a Bíblia nos mostra que havia violência demais na terra, muita maldade, muita violência, muita morte. Havia muita promiscuidade sexual. Mostra também, inclusive, que anjos que caíram, deixaram a sua vida celestial e se tornaram anjos caídos e quiseram se relacionar sexualmente com mulheres. E se relacionaram, escolheram as mulheres e tomaram aquelas mulheres, geraram filhos, da onde nasceram os gigantes, os nefilins, os refaíns, e que foram pessoas dominadoras na terra e pessoas más, agressivas. E havia muita violência, muita maldade, e isso, com tanta violência, morte, assassinato, dominação, sexualidade com muita imoralidade, chegou um ponto que Deus disse que estava arrependido de ter feito o homem sobre a terra. Meu Deus. Então foi um momento de muita angústia, de muito sofrimento para o próprio Deus.
E a Bíblia só mostra que Deus olhou para um homem que valia a pena no meio de toda aquela confusão, que foi Noé. E a Bíblia fala, Noé achou graça aos olhos de Deus, porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem bom e que tinha temor de Deus. Aí Deus chama Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos, e começa uma nova história. Pede para ele fazer uma arca, onde ele abrigaria sua família e um casal de cada animal, e de alguns animais 7 casais, são chamados de animais limpos. E com isso foi preservada a humanidade, foi preservado no mínimo um casal de cada animal. Por causa de um justo, por causa de uma família que resolveu temer a Deus, a humanidade foi preservada. Bispo, eu acho que até é importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas talvez não entendam essa questão, que Noé, o tempo que demorou, acredito eu, se faltar informação, mas eu acredito que ele demorou acho que 100 anos para construir essa arca, né? Demorou 100 anos, foi 100 anos. Quer dizer, 100 anos é um século. E talvez as pessoas não entendam que Deus, na verdade, estava dando tempo também para quem se arrependesse poderia participar desse projeto. Não era uma coisa exclusivista, no sentido ninguém pode entrar na arca. Não, aqueles que decidissem entrar na arca entrariam, né? Isso, haveria espaço para eles. Mas a verdade é que não houve pessoas que acreditassem em Noé, acreditassem em Deus para se arrepender, não é isso? É semelhante ao que a gente faz hoje na igreja. Nós estamos edificando a igreja é a arca. Estamos trabalhando, chamamos as pessoas para estarem conosco, e as pessoas, não quero. E Noé foi fazendo isso, foi edificando, e as pessoas provavelmente chamavam ele de louco, você tá maluco, o que é isso, para que serve isso? Ele devia ser uma piada nos comentários das pessoas. Até o dia que ele entrou na arca e fechou a porta. E quando ele fechou, a chuva caiu. Mas houve tempo suficiente para as pessoas poderem, né? Ele tinha família, ele tinha os pais, tinha os irmãos, tinha os primos, tinha os amigos, ele era uma pessoa conhecida. Ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa justa, e uma pessoa justa sempre todo mundo presta atenção. Mas não ouviram, não levaram a sério. Foram viver suas vidas. Até o momento que ele entrou na arca e fechou a porta, e acabou, já era. Chega um momento em que Deus, assim como falou com Noé, Deus fala com um homem, e esse homem, é claro, é Abraão. Né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre quando Deus deixa de falar com a humanidade como um todo, né? Mas ele passa a olhar para um homem, para uma família, para um projeto. Ok. Abraão foi chamado por Deus, aliás, todos foram, em cada geração, todas as pessoas foram chamadas, mas Abraão foi a primeira pessoa a responder a Deus em cima de um projeto. Acredito que, sem entrar em muitos detalhes, e que os anteriores não tiveram essa mesma marca que Abraão teve. A Bíblia fala que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Isso em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, Deus mostraria, mas ainda não tinha mostrado. Ele deveria sair e não sabia para onde ir. E ele foi. Sair por fé. Ele foi pela fé. Ele simplesmente deixou toda a sua história passada para trás e seguiu aquilo que Deus mandou ele fazer. Tudo que Deus lhe mandava fazer, ele fazia simplesmente porque cria. A Bíblia fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por que Deus precisava de um patriarca, né, para formar uma nação? Segundo, por que Abraão foi escolhido por Deus? E como entender que Abraão foi o pai da fé? Ótimo. Deixa eu me voltar um pouquinho lá no Enoque e em Noé. Enoque tinha uma marca, a vida devocional. Ele era uma pessoa que andava com Deus, uma pessoa de oração. Noé fez o que Deus falou para ele fazer, obedeceu, creu, construiu a arca, preservou sua família e preservou a humanidade. Ele tinha 3 filhos e um dos filhos criou problema e ele acabou amaldiçoando o filho do cão e aquilo gerou uma conturbação, uma confusão. Deus precisava de alguém que harmonizasse a família. Abraão conseguiu.
Abraão é amado, né? Mesmo que hoje a gente pense que ele foi pai, ele é pai de todos os judeus, ele é pai de todos os árabes, mas ele próprio nunca criou confusão. Todo mundo ama. Abraão é amado por todos os seus descendentes de todos os tipos. Mesmo que os descendentes briguem entre si, criem confusão, mas Abraão não causou isso, não produziu esse problema. Porque ele era um homem que conseguiu construir uma história de família muito bem estruturada. Deus precisava desse homem. Um homem que fosse um homem de obediência, que fizesse o que Deus falava, que andava no caminho de Deus sem vacilar. Então Deus queria levantar, através de um homem assim, uma nação, um povo que fosse semelhante a ele. E a aliança que Deus fez com Abraão é que garantiu sempre para o povo de Israel a fidelidade de Deus, porque Deus tem uma aliança com o patriarca. Teve suas falhas, teve seus erros, como todos temos, mas ele foi fiel até o fim. Ele foi o grande amigo de Deus, que andou com Deus até o fim e cumpriu tudo que Deus queria que ele cumprisse. E precisava disso. E a gente não vê esse mesmo perfil tão forte em quem foi antes dele. Ele foi o primeiro. Uhum. O pai da fé é justamente por isso. Primeiro porque ele deixou... na questão, por exemplo, quando fala do filho, né, dele crer no filho, porque a Bíblia diz que ele, mesmo amortecido, né? Eu vejo três momentos da vida de Abraão fantásticos. O primeiro é quando ele sai da terra dele e vai. Porque nós somos casados, somos pais de família, e a gente sabe que sair, largar tudo e ir para frente não é uma coisa tão simples assim. Então ele deixou toda a sua história passada, familiar, financeira, tudo e foi embora e cumpriu o que Deus tinha falado com ele. Então essa é a primeira coisa. Obedeceu, saiu sem saber para onde ir. Segunda coisa que ele fez, ele esperou até que o filho dele nasceu. Foram 25 anos de espera. Ele manteve firme, essa é a coisa importante, né? Porque ele tinha um projeto em Deus, né? Um projeto em Deus, um herdeiro em Deus, e ele não perdeu essa perspectiva, né? Não perdeu. E Paulo fala em Romanos que ele considerava o seu corpo já amortecido, já é muito idoso, da esposa também, ele chegando nos 100 anos e ela nos 90, e os dois ali muito idosos, e ele considerava isso, era inteligente, não era uma pessoa alienada de jeito nenhum, porém, mesmo considerando, ele creu contra a esperança, e ele foi até o último dia, e quando Deus falou, daqui a 1 ano sua mulher vai ter um filho, ele creu de novo, ele não abriu mão da sua fé em nenhum momento, ele foi firme até o fim. Então essa capacidade de esperar a coisa acontecer, que muitas vezes nós não temos, nós somos imediatistas, se Deus não nos responde algo de hoje para amanhã, né, se a gente faz uma campanha de oração de 1 semana, a gente já cai a resposta de uma vez, senão a gente falando, então não vou nem acreditar mais. Abraão esperou 25 anos e foi até o fim. E a terceira coisa que me impressiona é quando Deus falou para ele sacrificar o filho da promessa. Deus ainda falou, teu único filho que você ama. E ele foi lá, levantou de madrugada, a Bíblia diz, provavelmente não falou com a esposa o que ia fazer, porque senão ia virar uma bagunça. Pegou o filho e foi embora. Levou para o Monte Moriá e foi sacrificar o filho. E ele estava lá já com o filho no altar amarrado, com o cutelo na mão, para fazer o sacrifício, quando o Senhor bradou e falou, Abraão, não precisa. Agora eu sei que você teme a Deus. Então ele foi até o fim. Essas 3 situações são muito marcantes na vida de Abraão. A obediência ao sair, a espera dos 25 anos até que se cumprisse a promessa e o sacrifício que Deus mandou que ele fizesse. Isso é marca de um homem de fé. E nós somos pais, a gente sabe que tudo isso aí é muito difícil. A gente, quando falava isso aí quando era garoto, adolescente, parece que era fácil. Agora, hoje, a gente entende o peso dessas palavras. Sim, com certeza. Abraão, pai da fé, inicia essa jornada dos patriarcas e vem depois, então, Isaac e Jacó. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora, então, na sequência, os patriarcas, né? Isaac é muito interessante, porque Isaac é aquela pessoa que parece que na vida dele dá tudo certo, né? Abraão pagou um preço gigante para que tudo acontecesse, e
Isaac foi o filho que foi colocado no altar como sacrifício. E é muito, muito significante, uma vez que Jacó foi fazer um pacto com o seu sogro, Labão. Eles estavam numa pendenga lá muito feia. E a Bíblia fala que fizeram um pacto ali, uma aliança. Labão fez a aliança no nome do Deus do pai dele, que chamava Naor. E Isaac fez essa aliança no nome do Deus de seu pai, só que chamou de temor de Isaac. Isaac é o filho que foi colocado no altar como sacrifício. E Isaac, a vida dele todinha foi marcada pelo temor a Deus. Era um homem marcado pelo temor. Eu imagino Isaac como se ele tivesse uma cruz no coração dele. Era um homem que tinha a marca da cruz na alma. Mas a gente não vê também Isaac passando por tanto sacrifício quanto Abraão passou e nem Jacó passou mais tarde. Parece que na vida de Isaac deu tudo certo. Tudo dava certo. Teve um momento de crise financeira que ele chegou na terra dos filisteus, semeou naquela terra como Deus tinha mandado. No mesmo ano colheu 100 vezes mais. Depois expulsaram ele daquela terra e ele foi abrindo poços para dar água para os animais. Todo lugar que ele abria fluía água melhor do que a outra. Água viva, água limpa, água maravilhosa. Tudo que ele fazia dava certo. Isaac é a imagem da graça de Deus. Jacó já foi uma pessoa que experimentou a transformação da cruz. Jesus disse que se quisermos ser discípulos dele, precisamos negar a nós mesmos e todos os dias tomarmos a nossa cruz e seguir. E Jacó foi essa pessoa. O nome Jacó significa suplantador, aquele que faz uns trambiques na vida para poder sobreviver, aquele que está pegando o calcanhar do seu irmão, né? E Jacó sempre deu um jeitinho para resolver a própria vida. Ele era irmão gêmeo de Esaú, porém nascido alguns minutos depois. Ou seja, Esaú saiu primeiro, se tornou primogênito. E naquela época o primogênito tinha muitas vantagens. Ele receberia no mínimo 2 vezes mais de herança do que os irmãos mais novos. E ele seria o líder da tribo, o líder do clã. E o irmão mais novo tinha que obedecer. Submeter. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, por causa de alguns minutos, Jacó perderia isso. Mas Jacó nunca aceitou. No ventre da mãe dele, já estava segurando o calcanhar do irmão. E quando Esaú nasceu, Jacó estava lá segurando ele. Não nasce não, eu quero nascer primeiro. Mas Esaú nasceu primeiro. E ele tinha que se sujeitar a isso. O que ele fez? Na primeira oportunidade, ele deu um jeito de negociar a primogenitura com o irmão. Fez um negócio lá, fez uma comida gostosa, o irmão era muito venial, interessado apenas nas coisas materiais e práticas, e o irmão estava morrendo de fome. E Jacó era um excelente cozinheiro, era um chefe, e fez um guisado, fez um negócio saboroso. O irmão chegou e sentiu aquele cheiro de comida, falou: eu quero essa comida, me dá essa comida. Falou: só se você me der o direito de primogenitura. E o esfomeado aceitou, fez o negócio. E para Deus isso tem peso, né? Porque a pessoa desprezou a primogenitura e preferiu um prato de comida. E depois, mais tarde, aí Jacó, junto com sua mãe, enganam o próprio pai, Isaac, e para não permitir que a bênção da primogenitura fosse dada a Esaú. E mais uma vez, Jacó passa o irmão para trás. Então foram 2 vezes que ele enganou o irmão. Só que isso teve consequências. Quando ele saiu da casa, ele teve que fugir da casa do pai dele, porque o irmão queria matá-lo por esses trambiques. Trambicagem. Pela trambicagem. Dele, o irmão queria matar. Ficou irado com decisão de morte. E Jacó teve que fugir. Foi para a casa do tio. Saiu da terra de Canaã, terra prometida, onde é Israel hoje, e foi para a casa do tio, que era em Arã, onde hoje é a Síria. Fugiu para lá e ficou lá 20 anos. 20 anos foragido. E nesses 20 anos a vida dele se desenvolveu. Nesses 20 anos ele foi ludibriado, passaram ele para trás, ele experimentou do mesmo remédio que ele, né? Ele teve que experimentar a mesma trambicagem que ele fez com o irmão, o tio dele fez com ele. Trabalhou 14 anos
7 anos por uma esposa e 7 anos pela outra, sem receber nada. 14 anos trabalhou de escravo, só para ter as mulheres e os filhos. E o sogro e os cunhados enriquecendo às custas dele. Vencidos os 14 anos, ele estabeleceu, agora eu quero ganhar alguma coisa. Estabeleceu os salários. Mas toda hora que ele começava a crescer na renda, o sogro e os cunhados passavam ele para trás de novo. Foram 7 vezes que ele foi tapeado, que ele foi enganado. Então ele viveu 20 anos de tapiação, de trambicagem, sofreu nas mãos do sogro o que ele tinha feito com o irmão. Então, muito sofrimento. Teve que fugir, fugiu da casa do sogro, com o risco de ser morto. E o sogro foi atrás dele para pegar e para matar. Ele e os cunhados. Mas Deus apareceu no meio do caminho e não permitiu. Foi aí que foi feita a aliança dele com o sogro. Porque Deus interveio. O anjo de Deus apareceu e falou, não toca nele não. Então, Jacó sofreu demais. E logo depois daquele momento de aliança, de concerto com o sogro, os anjos apareceram para Abraão, para Jacó, e ele foi preparado para retornar, para encontrar o irmão dele. Consertou com o sogro, agora vai voltar para a terra de Canaã e consertar com o irmão. Então é uma história de conserto, de mudança, de Qual quebrantamento. é o momento que ele encontra com o anjo que ele luta, bispo? Logo depois que ele está voltando da terra do sogro, ele passa um riacho lá chamado Jaboque, e quando ele passa aquele riacho, ele encontra com o anjo de Deus, que é uma manifestação do Senhor Jesus naquela época. Jesus se manifestava como o anjo de Deus, um anjo, uma teofania santa. E houve ali aquela luta entre Jacó e o anjo, que para nós nos fala de uma luta espiritual nossa com Deus, que é importante demais. Nossas lutas com o Senhor são elas que definem nossa vida. Foi quando o anjo de Deus deu-lhe um golpe de karatê, tocou a junta da coxa dele, e ele foi rompida a junta da coxa, e ele passou a andar manquejando. Mas naquele dia Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, de um suplantador, de um enganador, para um príncipe de Deus, para alguém que via a face de Deus. Glória a Deus. Então a natureza dele, o interior dele foi mudado. Ali ele estava pronto para ser o grande patriarca do povo de Israel, inclusive ele assumiu o nome de Israel. E saiu daquele lugar e foi se encontrar com o irmão. De que jeito? Colocou a família toda na frente, enviou um monte de presentes para o irmão, ovelhas e bois e animais e oferendas, e o irmão ia chegando perto, o irmão estava com raiva, ainda tinha ódio de morte. Mas quando o irmão ia aproximando, era um presente. Aproximava mais, outro presente. Uau. Aproximava mais, outro presente. O irmão foi quebrantando o coração. Aí encontrou um monte de criança no meio do caminho, de adolescente. Quem que são esses? São os filhos que o Senhor me deu. São seus sobrinhos. E o que é esse tanto de coisa que você trouxe aqui? Aí ele se ajoelhou, isso é tão importante, ele se ajoelhou, são presentes que eu trouxe para o meu Senhor. E ele passou a chamar o irmão dele de Senhor. Ou seja, ele estava dizendo, eu não sou o primogênito, você é o primogênito. Você é o meu Senhor, eu sou o seu servo. Ele estava consertando na alma dele com o irmão todo o estrago que ele tinha feito. Nós temos que caminhar para o final, mas a gente não vai poder caminhar para o final sem falar de um dos nomes mais importantes do Gênesis, que alguns até consideram como seria também um dos patriarcas, né? Mas ele não está nessa. Quando a gente fala, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é um personagem que ele não entra na história e cumpre o seu chamado, o que seria talvez da nação que estava dentro daquela família, não é isso? Porque ele, exatamente, a partir dele, a família pode ter a continuidade, né? Porque a família estava morrendo de fome. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa figura fantástica, né? José. Na verdade, a Bíblia nos apresenta os 12 filhos de Jacó como patriarcas. É claro que os 3 primeiros são diferenciados, né? Abraão, Isaac e Jacó, mas os 12 são também chamados de patriarcas, como Davi também mais tarde é chamado de patriarca. Agora, José é uma pessoa muito diferenciada. Dos 12 filhos de Jacó, né, os 11 primeiros nasceram em Arã, território hoje da Síria, e Benjamim, o mais novo, nasceu no território de Israel.
Mas os 12 são os patriarcas e José, que é o 11º, é o segundo mais novo, ele foi uma pessoa muito especial. E é bom a gente entender o seguinte, que tanto José quanto Benjamim são filhos da esposa que Jacó amava, que era Raquel. Esse negócio é muito sério, né? E os dois eram os preferidos. Os dois eram preferidos porque a esposa era preferida. Então José sempre foi uma pessoa muito bem tratada pelo pai. E enquanto os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos de José faziam um monte de coisas erradas, e José via e denunciava o que eles faziam para o pai, e então José era cada vez mais preferido, e os outros filhos eram cada vez mais, ficavam com ódio de José por causa do comportamento dele. Cada vez mais amado, cada vez mais odiado. Cada vez mais amado pelo pai, cada vez mais odiado pelos irmãos. E tudo culminou aos 17 anos da vida de José, quando ele teve um sonho, 2 sonhos, na verdade, e esses sonhos eram muito significativos sobre o futuro de José e de todos eles, né, porque ele via o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhando, se inclinando diante dele. Ele via os feixes de trigo, os 11 feixes de trigo se inclinando diante do feixe dele. E ele fez uma grande bobagem, que foi contar para os irmãos. Nem sempre a gente deve contar o sonho para todo mundo. Podia contar até para o pai, para a mãe, mas contar para os irmãos deu ruim. Porque ao contar, aquilo mostrava que ele estava pensando muito alto de si mesmo. E os irmãos se sentiram ofendidos por isso. E por causa daqueles sonhos, foi rápida a decisão dos irmãos, na primeira oportunidade, de matar José, jogá-lo dentro de uma cisterna. Depois, até por uma dica do irmão mais velho, Rúben, tiraram ele e venderam ele como escravo. E ele foi vendido para o Egito como escravo. Um escravo não tem salário, um escravo não tem dignidade, o escravo tem que fazer tudo que mandam, do jeito que mandam, sem direito a nada, sem poder abrir a boca, comendo apenas o que dão para ele, e pronto. E muitas vezes trabalhando debaixo de chicote. E foi esse rapaz super bem tratado, super bem criado, agora super maltratado, sofrendo horrivelmente no Egito. Aquele sofrimento não o afastou do propósito de Deus. Foi excelente, aprendeu a excelência trabalhando com o Potifar, que era um tipo de ministro do exército do Egito, era o líder da guarda real. Vamos pensar no ministro do exército, um homem da polícia, um militar muito forte. Ele foi trabalhar na casa desse homem. Imagino que o sistema era muito austero, muito rígido, porque é um meio militar. Então ele tinha que obedecer à risca todas as coisas. Se tornou perito, se tornou um profissional de primeira linha. Tanto é que o Potifar o colocou como chefe de toda a sua casa, o administrador geral de todos os seus negócios. Mas teve um problema, que foi a mulher do Potifar. A mulher do Potifar se apaixonou e queria que ele deitasse com ela, fizesse sexo com ela, se tornasse amante dela. Mas ele falou: de forma alguma, eu temo a Deus, eu não vou pecar contra Deus. E eu temo o meu Senhor e respeito o meu Senhor, e eu não vou pecar contra o meu Senhor, que confiou tudo que ele tem nas minhas mãos. Mas a mulher o agarrou, e ele saiu, pegou a roupa dele, arrancou dele, ele saiu sem roupa, e ela o acusou de que ele a havia agarrado. E ele é jogado na prisão e vai agora ficar preso e começa a trabalhar na prisão. Começa a ajudar o chefe da prisão. E ele faz de tudo ali para criar o melhor ambiente possível. Ele entendia disso. E fez da prisão um ambiente sujo, de pessoas mal-humoradas. Eu imagino mau cheiro de fezes, de urina, de gente bruta, tudo desorganizado. Ele chega lá e coloca tudo em ordem e ajuda o chefe da prisão de tal maneira que o chefe da prisão coloca José como responsável por tudo aquilo. Chegou um dia, 2 prisioneiros novos, que era o copeiro mor principal do faraó, do rei, e também o padeiro do rei. Chegaram lá, foram acusados de alta traição, que estavam tentando matar o rei, e foram condenados por isso, foram colocados na prisão até que a coisa fosse julgada. E presos ali,
ficaram vários dias, talvez meses, não sei. Um dia tiveram sonhos, os dois tiveram sonhos e acordaram muito assustados. Como as pessoas, eles já tinham a confiança em José, abriram o coração com ele. O copeiro contou o sonho, e no sonho ele viu uma taça de vinho, ele colocando ali, espremendo as uvas e entregando para o faraó. E o padeiro também viu que ele estava lá com uma cesta de pães em cima da cabeça, e as aves dos céus vinham, comiam aqueles pães. E José foi interpretar. E a interpretação de José foi muito forte, porque ele falou: dentro de tantos dias, se não me engano 3, o copeiro vai ser restituído ao seu cargo. O padeiro gostou dessa interpretação e falou: e eu, o que você vê sobre mim? Você vai ser enforcado, condenado por traição. E aconteceu do mesmo jeito. Aquilo que foi o sonho, a interpretação de José foi exatamente o que aconteceu. O que estava acontecendo com José? Ele se tornou um profeta no meio do caos. E José tinha pedido para o pessoal, falou: olha, lembrem, façam alguma coisa por mim quando vocês saírem da cadeia, especialmente o copeiro. O copeiro esqueceu, o padeiro morreu, mas o copeiro esqueceu. Não? Passou muito tempo, quando aí foi o rei que teve o sonho. E o rei teve um sonho difícil de ser interpretado. E quando ele teve esse sonho, ninguém chamou todos os sábios, aqueles magos, aqueles feiticeiros para interpretar o sonho, e nada satisfez o rei. E o copeiro estava no palácio. E aí ele se lembrou: puxa vida, estou me lembrando, esqueci do rapaz lá da prisão. E José interpretou o sonho do faraó, saiu da prisão e depois deu um conselho importante a Faraó. E Faraó, além de ouvir a interpretação, colocou José como administrador e como governador em toda a terra do Egito. Vem a fome de fato, e nesse momento a família dele precisa dele, os irmãos vão até ele sem saber, né, que ele está ali, que ele é de fato o governador naquela terra, né? E a gente conhece toda aquela história, né? Aquele momento em que ele enxerga os irmãos, né? E aquela luta dele para aceitar os irmãos, né? E até que um momento que de fato ele libera esse perdão sobre os irmãos. Sabe por que ele conseguiu perdoar os irmãos? Porque ele enxergou a mão de Deus por trás daquela maldade. Deus não fez a maldade, os irmãos fizeram, mas Deus estava permitindo aquilo para produzir um benefício muito maior na vida dele e de toda a sua família, do seu pai e de todos os seus irmãos. Então, José foi enviado por Deus, e ele perdoou os irmãos, e abraçou os irmãos, e amou os irmãos, e ele ainda disse: eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês, dos seus filhos, não se preocupem. A única coisa que José pediu é o seguinte: Deus vai nos visitar e vai nos tirar do Egito, e eu quero que vocês tenham um compromisso comigo. Vocês vão pegar os meus ossos e vão levar para a terra de Canaã. E essas são as cenas do próximo capítulo, né? Isso. Quem está responsável, quem tá responsável é o Bispo Cirino, nós vamos nos encontrar com ele. Vai ser algo tremendo, eu tenho certeza. Aí é bênção das bênçãos. Mestre Cirino. Amém. Amém. Mas a lição que fica para nós é essa. Vamos ver a mão de Deus por trás do nosso sofrimento. O sofrimento, Deus não permite o sofrimento para nos destruir. Ele permite algum sofrimento para nos fazer crescer, para fazer com que as promessas dele se cumpram em nossas vidas, em nossas famílias e em tudo aquilo que nos envolve. Amém. Meu bispo, seria bom a gente falar muito, porque Gênesis tem muita riqueza, mas o nosso tempo, infelizmente, não nos permite. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está sendo edificada, que aprendeu tanta coisa em todas essas histórias, né, do Gênesis, mas eu gostaria que ela recebesse algo que é muito importante, a oração, que consolida isso, né, que faz com que isso, de fato, fique gravado dentro dela. Então, eu vou sair de cena aqui para que o senhor faça essa oração e, ao final, a gente se despede, tá bom? Eu vou voltar para a gente se despedir, tá bom? Meu Deus, que momento precioso, Senhor. Estamos na Tua presença. E sabemos que o Senhor está aqui falando, ministrando o Teu amor, Tua palavra. Ó Deus, a cada coração, a cada vida que está conosco nesse momento.
Ó Deus, e pedimos que o Senhor faça em cada um de nós aquilo que foi feito na vida de José, que possamos ver a mão de Deus por trás de todas as situações, que não fiquemos presos, magoados, ó Deus, paralisados diante das dores e dos sofrimentos da vida, mas que possamos enxergar a mão de Deus nos levando adiante, nos fazendo avançar, nos fazendo crescer e nos levando a sermos pessoas melhores, cristãos melhores e a cumprirmos todo o projeto de Deus para nossas vidas, nossas famílias, a sociedade que nos envolve. Eu te peço que o Senhor abençoe cada vida. Tira a dor, a mágoa de cada coração. Tira o peso que sobrecarrega esse irmão, essa irmã que está conosco em oração. Tira esse peso e coloque a tua paz. Eu te peço e eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Bispo Carlos, Deus te abençoe muito, foi muito edificante, eu tenho certeza que as pessoas que assistiram foram edificadas e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em mais algum momento, né, ter mais um tempo precioso como esse. Mas por agora, muito obrigado por participar desse projeto que é a Rota 66. Amém. Bispão, Deus te abençoe muito, tá? Fica na paz. Obrigado, Bispo Nildo. Um abraço na família, nos irmãos todos aí. E amém. Um dia queremos te ver aqui, um dia queremos estar aí com vocês. Tá bom. Deus te abençoe, Bispo. Fica na paz. Paz, fica com Deus.